Café e Prosa recebe hoje Marcos Fontoura de Oliveira, estudioso no transporte público e na mobilidade urbana. O Café e Prosa recebe hoje o estudioso Marcos Fontoura de Oliveira para debater uma questão importante desse último período, que foram as mobilizações sociais e populares em todo o Brasil, que diz respeito à mobilidade urbana, transporte público, enfim, a relação com a cidade e a população. Marcos, nós observamos que as lutas populares iniciaram em São Paulo com o chamado Movimento Passe Livre, que foi organizado em São Paulo, mas também teve atividade em Salvador, Porto Alegre, Curitiba. Como é que você identifica essa questão da luta social popular em relação à mobilidade urbana e as relações com os vários fragmentos da sociedade em nosso país? Eu acho que é muito significativo o fato de que todos os movimentos que explodiram no país inteiro tiveram como estopim uma questão da mobilidade urbana, que foi o aumento da passagem. Então, no momento que um assunto de mobilidade urbana provoca ou deflagra uma quantidade de insatisfações tão grande, fica mais claro ainda de que a mobilidade urbana é um assunto crucial para viver nas cidades hoje em dia. São vários os setores que lutam por essa questão do transporte. Por exemplo, a juventude luta pelo passe livre. A juventude é concebida de que não é aquela só que estuda, mas ela também namora, ela vive, ela precisa de cultura, ela precisa deslocar pela cidade. A discussão em torno da mobilidade dos trabalhadores. Nós temos informações, por exemplo, que tem trabalhadores que ficam 4, 5 horas deslocados do trabalho para casa. Essas são as questões importantes, além desse da juventude, dos trabalhadores. Quais mais são os setores que hoje disputam ou que querem ter, vamos dizer assim, uma outra posição em relação ao transporte e à condição de mobilidade nas grandes cidades? Hoje nós podemos dizer que todos os setores fazem alguma disputa. Né? As pessoas que têm dificuldade de pagar fazem uma disputa para pagar menos. As pessoas que têm um engajamento político com a cidade fazem uma disputa de querer acessar a cidade, porque a cidade te proporciona acesso à saúde, à educação, ao lazer, ao esporte, a uma quantidade bastante grande de questões. Então, e parte da população vai querer o quê? O direito, que é alegado direito de ir e vir, um trânsito fluido para ela poder usar o seu carro. Então, todos os segmentos da população, de alguma forma, exigem ou reivindicam alguma questão para as suas necessidades. Toda a sociedade, não fica ninguém de fora nisso. Essas necessidades entre o público e o privado, porque o transporte é algo extremamente importante e necessário para as várias frações, para vários setores da sociedade. Como é que resolve esse problema, essa contradição entre um setor privado que apropriou, através de concessões, o transporte público das cidades e a necessidade da própria comunidade, da sociedade, ter a condição de qualidade, deslocamento, que teria uma tendência a ser um transporte público? Como é que relaciona esses dois setores? Como é que a gente pode pensar ou repensar isso para o futuro, ou se há possibilidade de a gente discutir nesse novo conceito entre público e privado, como é que se estabelece esse conflito? Eu acho que a gente podia remeter à lei que está em vigor hoje, que é de 2012, bastante recente, que ela institui o quê? Exatamente, a Lei de Mobilidade Urbana. Exatamente, ela institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana. E quando você pega as diretrizes dessa lei, ela é muito interessante, ela está fundada em 9 princípios. Um deles, por exemplo, que é o primeiro, é a acessibilidade universal, ou seja, todas as pessoas, independente da sua condição física ou econômica, elas têm direito de acessar universalmente o sistema. Né? Então, você tem o desenvolvimento sustentável, equidade no acesso ao transporte, equidade no acesso à circulação, segurança nos deslocamentos. São 9 princípios que, ao estarem estabelecidos para serem cumpridos em todas as cidades brasileiras, ela estabelece um novo marco regulatório e toda cidade vai ter que ter o seu plano de mobilidade. E esse plano de mobilidade vai definir o quê? As metas e os objetivos. E a sociedade vai ter que acompanhar, primeiro definir junto, que metas são essas e objetivos são esses. E como vai acompanhar para que isso possa ser medido e controlado pela sociedade. Sim. Essa lei de mobilidade urbana ela foi aprovada em 2012 e ela precisa de regulamentação? Não. É do Poder Público Municipal, estadual, ou ela já é autoaplicável? Ela exige que todos os municípios acima de 500 mil habitantes tenham um plano municipal de mobilidade urbana, é isso. Que vai ter que ser feito em parceria com a sociedade. Belo Horizonte é uma das poucas grandes cidades que já tem um plano de mobilidade urbana, mas não foi feito nos moldes do que a lei
estabelece. Então ele vai ter que ser revisto para ser pactuado com a sociedade e a partir daí, e já tem ações que já estão sendo implementadas. Por exemplo, o BRT ele faz parte do Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte. Pois é, o BRT, sempre se discutido a questão do sistema modal de transporte, né, que envolve o metrô, o ônibus, o BRT, a bicicleta, enfim, as várias formas que são colocadas como possibilidades de deslocamento. Como é que você vê esse sistema modal, por exemplo, hoje aqui na cidade de Belo Horizonte? Como é que nós podemos, em parte, resolver esse deslocamento, integrando várias formas de deslocamento que existem já disponível e que às vezes ficam no debate ainda insuficiente no sentido de construir e consolidar esse sistema mais universal e mais articulado da mobilidade urbana? O BRT não é novidade alguma. O BRT deve ser entendido não como uma solução isolada, mas como parte de um plano de mobilidade de uma cidade. Porque o BRT, como ação de engenharia, não tem novidade alguma. Curitiba implantou há mais de 30 anos um sistema muito moderno, muito eficiente de BRT dentro de um plano diretor da cidade de Curitiba naquele momento. Alguns dizem que o BRT, inclusive, é um sistema de transporte do século passado, já está superado do ponto de vista da tecnologia. Você identifica isso? Não, ele não está superado. Ele vai resolver em parte o problema do transporte aqui na cidade de Belo Horizonte? Ele não está superado. O BRT deve ser adotado naquele tipo de deslocamento que cabe ao BRT. Assim como você deve adotar o metrô quando necessário, a bicicleta quando necessário, o ônibus. Vamos pegar uma cidade que muita gente conhece, São Francisco, nos Estados Unidos. Você tem todos os modais dentro da cidade e você tem uma rede de transporte público que permite as pessoas se deslocarem com segurança e autonomia. O BRT deve ser parte de uma rede de mobilidade urbana e não a única cartada. E o metrô não é talvez a solução? As grandes cidades do mundo, você vai em Paris, em Londres, aqui em Buenos Aires, na Argentina, você tem todo um sistema de transporte metrô muito bem articulado, dezenas de linhas, enfim. O metrô de Belo Horizonte não está muito longe daquilo que necessitaria uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, a complexidade de trânsito, enfim, essas coisas todas que envolvem o dia a dia aqui na cidade de Belo Horizonte, por exemplo? Está muito longe. Nós temos que ter o BRT, temos que ter o metrô, temos que ter a ciclovia, os suplementares, o táxi lotação, como eu disse, uma rede de transporte estruturada principalmente no metrô. O maior volume de deslocamentos deve ser feito pelo metrô. Os volumes secundários com o BRT e os menores com o transporte coletivo, cada um na sua hierarquia. E você pode projetar hoje uma linha de transporte BRT, por exemplo, na Avenida Antônio Carlos, não significa que o metrô esteja descartado. Quando ele atingir uma capacidade maior, que é característica de metrô, você pode implementar. O metrô é o que Curitiba está trabalhando hoje. Uma rede de BRT em funcionamento e já está planejando implantar a sua rede de metrô sem descartar o seu BRT. Certo. Bom, nós temos então aqui essa questão da mobilidade na perspectiva de melhoria das condições de transporte. Nós vamos voltar para o próximo bloco para discutir questões específicas da cidade de Belo Horizonte e também dos desafios colocados no próximo período. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas.